Isso aqui é um meme da Copa do Mundo. Não falo de Cabo Verde, que deixou de ser meme magicamente, agora com outro empate e marcando gols. Eu cheguei a ouvir na televisão que logo depois dessa partida, quando a Espanha empatou com Cabo Verde, ridículo, horrível, Cabo Verde não existe, mas enfim, né? Bom, agora parece que é um time com jogadores que jogam na Europa, que são bons, que se defendem bem, que também atacam bem. Pois é, como toda narrativa no futebol. Se vocês perceberem, bom, então, nem eram tão ruins no outro dia contra a Espanha, embora a Espanha devesse ganhar de qualquer jeito, nem são tão bons agora como estão dizendo. Que podem até, bom, estão dizendo que se avançarem como segundos e tal, que talvez surpreendam a Argentina, mas também não, também não. Mas olha, eles têm uma chance, não é para passar em segundo, pois o terceiro jogo do grupo é Espanha x Uruguai. Agora, vamos comentar sobre isso e pontos que deixei do jogo da Espanha, como o caso Cucurella com Dan Frias. Na verdade, pelo que está mostrando nesta Copa do Mundo, vamos ter ali dois laterais muito interessantes e muito emocionantes para o público do Bernabéu. Mas primeiro isso, não, porque é um dos momentos mais engraçados, que, bom, engraçados, tem seu drama, porque é o segundo gol do Uruguai, o primeiro ou o segundo, já não lembro. Claro, tem um jogador do Uruguai aqui, ajudando um de Cabo Verde, que estava com cãibra na panturrilha. E ele está fazendo isso e vê que seu time avança e que ainda por cima tem uma oportunidade tem uma jogada de perigo na área de Cabo Verde. E o cara simplesmente ignora e diz, mas aí você fica, foi incrível, o vídeo é ainda mais impressionante, né? Falando nisso, já volto a isso, mas sobre memes da Copa do Mundo, adorei esse aqui. Bom, a Bélgica não passou do empate contra o Irã, e aqui temos o Estreito de Hormuz, que era a área do Irã. Mas já a foto e a jogada, se você viu ao vivo, é impressionante, porque é uma jogada que tinha que terminar em gol. Com certeza 9,5 de cada 10 vezes. E, no entanto, a grande atuação aqui, principalmente do goleiro do Irã, impediu que a Bélgica pudesse vencer. Olha, o Courtois também fez defesas de muito mérito. E os belgas, na verdade, o grupo que eles pegaram, e no outro jogo estão empatando. No momento da gravação, não sei como vai terminar. Nova Zelândia e Egito é só um grupo de piada. Ou seja, a Bélgica ainda tem a chance de, vencendo a Nova Zelândia, avançar como primeira do grupo, né? E agora vamos revisar o grupo da Espanha, aliás, onde tudo pode acontecer. É o único grupo até agora, exceto esse da Bélgica. Acho que segue pelo mesmo caminho, dependendo desse jogo ainda em andamento, onde tudo pode acontecer. O primeiro pode ser terceiro e o segundo, quarto. É uma loucura. Mas enfim, como eu disse, o caso do Uruguai empatando com Cabo Verde coloca um pouco as coisas no lugar, né? Quer dizer, se faz muita piada e muita brincadeira com alguns times da Copa do Mundo, mas o que está claro é que Curaçao é outra que vinha como zebra, assim como Cabo Verde. Mas me digam se eu estou errado e comentem aí na caixa de comentários, com o perdão da redundância. Se estão no mesmo nível, eu acho que não. É que Curaçao eliminou Camarões na fase de classificação na África. E o que está acontecendo na África começa a ser algo muito sério. Reparem no jogo que a Costa do Marfim fez contra a Alemanha. Reparem nisso. O que outros times do continente africano estão fazendo, como o Congo, que eu não lembrava, a República Democrática do Congo, o Congo empatando com Portugal. E bom, a situação também não é para rir muito, né? O futebol africano nos últimos anos evoluiu bastante. Mas o que está claro é que o Uruguai, acho que no começo do jogo, subestimou. Assim como a Espanha fez com Cabo Verde, né? Reparem na falta que o cara cobra lá de longe. Ele pega impulso ao estilo Roberto Carlos, e eles colocam só 2 jogadores na barreira e pronto. E quando ele cobra a falta que resulta no primeiro gol de Cabo Verde, a barreira se abre. Isso é de matar os uruguaios. Eu não sei como vai ser esse jogo contra a Espanha, porque eles vão dar tudo de si. E os uruguaios, quando se veem entre a espada e a parede, jogando partidas de vida ou morte. Espero que não deem muitas pancadas, mas eles são terríveis. São terríveis. Seria mais uma história de Bielsa, um tanto trágica nas Copas, mas não vou adiantar nada. O caso
é que o grupo da Espanha, o grupo H, está desse jeito e pode se cruzar com o México dependendo de quem ficar em terceiro. Se Cabo Verde ganhar da Arábia e o Uruguai ganhar da Espanha, a Espanha cai para o terceiro lugar e seria Espanha contra México, o que eu não quero. Eu já fiz esse vídeo antes com Thalina, com a minha esposa, no The Star Espanhol, no programa Todo Gol, e realmente eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum, porque seria um drama aqui em casa. Sim, Cabo Verde, mas não acredito que isso ocorra. Se Cabo Verde vencer a Arábia e o Uruguai empatar com a Espanha, o Uruguai pode ficar em terceiro. México e Uruguai se enfrentariam nos 16avos de final. Se Cabo Verde, Espanha e Uruguai empatarem, Cabo Verde pode avançar em terceiro. Diz aqui, e sendo mexicano, nenhum adversário parece bom para o México. É verdade, Uruguai e Espanha não são bons adversários para o México. E Cabo Verde, que poderia ser uma moleza, era antes de começar a Copa do Mundo, agora não, porque duas das seleções importantes, uma era mais favorita que a outra. Claro, a Espanha. Com relação ao Uruguai, já podem dizer que esses caras não são fáceis de vencer, né? Ou porque eles enfrentam você de igual para igual, como foi o caso neste jogo contra o Uruguai, ou porque se fecham, e se fecham bem. E não tem jeito de abrir a defesa, como o problema que a Espanha teve outro dia. Falando da Espanha, houve algumas mudanças que eu não comentei no vídeo anterior, no da reação ao jogo, e uma delas foi, houve 4 mudanças. Isso é mudar quase 40% do time em relação ao primeiro jogo. E eu entendi todas, absolutamente todas. Um deles, o de Pedro Porro por Marcos Llorente. Eu acho que Marcos Llorente tem mais físico, tem mais fôlego, fez uma temporada melhor, como lateral direito do que Pedro Porro. Mas é que Pedro Porro tem algo que Marcos Llorente não tem, e isso é profundidade com bons cruzamentos. Ou seja, acho que Pedro Porro tem um passe melhor e é mais perigoso como lateral direito do que Marcos Llorente. E acho que com Lamine Yamal nesse lado, ele se entende melhor do que Marcos Llorente com Lamine, que no outro dia nem jogou, mas não sei, acho que esse encaixe é melhor. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Já mencionaram Pedro Porro para o Real Madrid? Embora eu ache que com Dumfries e com Trent Alexander-Arnold, e eu tenho essa ideia fixa, já contei para vocês em um vídeo anterior, acho que Dumfries vai ser o titular do Mourinho. Talvez Alexander-Arnold atue como meio-campista em muitos jogos, conhecendo o Mou. Acho que isso foi bom para a Espanha. O mesmo vale para Olmo, que eu não comentei no vídeo anterior e para mim é fundamental. Não é que ele seja um jogador melhor que Fabián, é que em certos contextos, e trazendo mais o Pedri para a armação, junto com Rodri, me parece que o Olmo ali, um pouco mais avançado nesse triângulo do meio-campo, causa muito mais perigo. E Olmo é um jogador que, com o Barça e na Espanha, com o Barça, nas competições nacionais e até mesmo nas internacionais, joga por força de uma liminar. O governo já ajudou com a liminar, mas vamos deixar isso de lado, pois agora ele joga pela seleção. Ele sempre teve bom desempenho nos campeonatos com a seleção e para mim, e vimos isso na Eurocopa, quando Pedri se machucou jogando contra a Alemanha, Olmo foi o jogador que deu esse salto de qualidade para a Espanha. A Espanha era muito mais perigosa no ataque com Olmo do que com Pedri. E Pedri, mesmo quando descia para a base da jogada, eu acho que ele se encaixa melhor nesse papel dentro da seleção de La Fuente. Acho que Pedri não está totalmente bem. Ele toma algumas decisões, às vezes parece um pouco lento. Olha, não que esteja totalmente mal, mas acho que pode render muito mais. Recebo perguntas. Você ainda acha que Rodri serve para o Madrid? Digo que no segundo jogo contra a Arábia, Rodri foi bem melhor que contra Cabo Verde. Também porque o time foi bem melhor do que contra Cabo Verde. Como falei no vídeo anterior, é questão de atitude diante de uma partida em que você reflete. No primeiro, acharam que ganhariam só com a camisa e pronto. E nesse segundo, eles entraram com aquela mentalidade de não, senhores, aqui a gente tem que trabalhar um pouco e tem que se mexer. Além disso, nessa zona de 3/4, não dá para ficar esperando a bola chegar. E isso sempre favorece o pivô quando ele vê mais movimentação ao redor dele, na minha opinião, né? Eu sei que muitos de vocês não suportam o Rodri por motivos que todos nós já sabemos, mas
Para mim, quer dizer, eu em relação ao Rodri antes da lesão. Se você comparar com o jogo contra Cabo Verde, eu te digo, poxa, parece lento e tal. Ontem contra a Arábia, eu não vi desse jeito. Eu vi ele muito melhor. E se juntarmos isso ao final de temporada com o Manchester City, o que vocês querem que eu diga? Eu não vejo esse jogador meio manco, aposentado, como alguns estão dizendo. O Madrid não vai contratá-lo. Se for buscar um criador de jogo, um volante, acho que vai ser outro. E eu entenderia perfeitamente. Se me derem os dois, talvez escolha o marroquino ou você, porque tem muitos anos a menos e são mais rentáveis. Mas veja, Mourinho prefere experiência. E é verdade que Rodri era um dos homens de Riquelme, o rival de Florentino nas eleições. Ainda há muito verão pela frente e pode ocorrer uma mudança, inclusive falam na possível saída do Tchouaméni, o que eu não gostaria. Coloquem nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. E quem eu adoro é o Cucurella, e cada vez mais, ou seja, o Cucurella. É que Cucurella e Dan Fristio vão ser um espetáculo pela direita e pela esquerda. Porque, embora não estejamos falando nem de Cafu, nem de Roberto Carlos, ou seja, acho que é o mais parecido, ou seja, talvez não é Cucurella, não é o Marcelo, Danfrist não é o melhor Carvajal. Não são, mas me parecem dois jogadores nota 8,5 cada um, 8,5. E às vezes você pode ter um jogador que no ataque, um lateral, que no ataque seja nota 10 ou 9,5 e depois na defesa. Deixa a desejar, como era o Marcelo, como era o próprio Roberto Carlos. Apesar de que quando iam pro bote eram fantásticos. Mas, bom, muitas vezes se perdiam quando iam ao ataque. E típicos laterais brasileiros que deixavam um pouco a desejar ali na defesa. Mas, o que é vamos, Cucurella e Danfrist são nota 8,5 em ambas as funções, né? Fizeram uma entrevista no Chiringuito com a esposa do Cucurella, e se a gente já gosta do Cucurella, vamos gostar ainda mais da esposa dele. Porque ela é madridista, de berço, porque outro dia ela foi destaque naquele tweet, naquele post em que aparecia com uma camisa do Real Madrid. Quando ela era pequenininha, que muitos confundiram, achando que era o Cucurella, mas com certeza não era. E reparem nessa entrevista que fizeram com ela no Xiringo, porque está bem divertida. Oi, Cláudia, tudo bem? Recentemente vimos o Cucu animado na coletiva de imprensa, compartilhando um pouco de tudo conosco. Como foi viver tantas emoções juntas? Foi tudo muito rápido, então entre estarmos focados na Copa do Mundo e tudo mais, é como se ainda não tivéssemos conseguido processar tudo, provavelmente, mas enfim, estou muito feliz por ele está feliz, eu também. Como você soube da notícia? Ele te ligou e explicou o que aconteceu? Já está tudo certo? Os representantes dele ligaram para nós dois por videochamada e nos disseram que tinha essa possibilidade, que os clubes já tinham um acordo e tudo, e foi uma surpresa para todos, na verdade, mas tudo bem. Muito felizes, imagino. Muito feliz, eu muito feliz. Bom, e ele também, então é isso. Houve burburinho com a foto que você postou com a camisa do Real Madrid, pois não sabiam se era você ou Cucurella. Eu sei, não é ele, sou eu, mas assim, eu sou do Real Madrid, sempre falei isso, tipo, nunca escondi, sabe, sempre fui do Real Madrid, na minha casa me fizeram torcedora do Real Madrid. Quando comecei a namorar o Mark, no final das contas, tudo passa a ser visto de uma forma diferente, e quem eu sempre vou apoiar é o time em que o Mark estiver. Mas enfim, olha, justamente meus dois mundos se encontraram e só, eu estava feliz de compartilhar isso, mas nada além disso. Bom, obrigado por falar com a gente, foi um prazer. Bom, então, nada. Muito simpática, essa moça, a esposa do Cucurella, que olha, veja, torcedora do Real Madrid desde sempre, vai fazer o Cucu ficar ainda mais madridista. Que olha, de qualquer forma, o Cucu começou no Espanhol. Ele deve ter certo carinho pelo Real Madrid, principalmente se decidir escolhê-lo. É porque, apesar de ter passado pela base do Barça, ele não tinha muita implicância com o Real Madrid. Bom, pessoal, tudo de bom pra vocês. Deixem o like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem aquele hype no vídeo, por favor, comentem, compartilhem. Egito faz o segundo gol, restam 15 minutos de jogo. E vai complicar muito para a Bélgica, porque esse resultado realmente é difícil para a Bélgica. E também para o Egito, porque o Egito depois vai enfrentar o Irã. Acho que vai ganhar e muito provavelmente a Bélgica vai ficar em segundo lugar. E em relação àquelas primeiras apostas sobre os confrontos a partir das 16 avos de final, provavelmente a Bélgica vai seguir por um caminho que não era o esperado. E também um pouco de tudo, mas enfim, ainda tem muita Copa do Mundo pela frente. Vocês lembram que tem uma página
essa da BBC, que vai mostrando os confrontos neste momento. Olha, já mudou desde o último vídeo, agora o México joga contra Cabo Verde, né? México lidera seu grupo e enfrenta o terceiro do grupo da Espanha. Até agora, ambos os grupos jogaram só uma partida, correto? O Inglaterra e Portugal nos 16 avos e tem um Brasil e Japão. Cuidado, um Brasil e Japão e... Bom, ou seja, confrontos aqui muito fortes, Marrocos e Holanda, mas isso é agora. Eu acho que isso ainda vai mudar. Bom, pessoal, é isso. Tudo de bom para vocês. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.